Fala galera, Douglas aqui, começando mais um Love Talk Podcast. Muito feliz aí por você estar nos acompanhando mais esse episódio. Que Deus possa te abençoar, né? Que Deus possa falar com você através do conteúdo que será gerado aqui. E nós estamos aonde? Poderíamos estar em 1000 outros lugares, mas nós estamos aqui no Vem Studio, Hum, onde a gente grava o nosso conteúdo, né? Onde a gente produz aqui as gravações do Love Talk Podcast. Eu gostaria de convidar para vocês lá na página do Vem Studio, que vai estar aqui na descrição desse vídeo, né, e acompanhar um pouquinho do trabalho deles, né, um pouquinho do que eles têm feito aí né, de conteúdo para poder abençoar a vida das pessoas. E se você quiser, você traga o seu projeto para cá, que ele será muito bem cuidado, será uma bênção na vida das pessoas. E nosso convidado de hoje, convidado muito especial, é uma pessoa que, né, a gente ao longo do tempo a gente aprendeu a amar, admira, né, como pessoa, né, como, né, o legado que ele vem deixando aí para a juventude, né, para as pessoas com quem ele tem encontrado, tem se relacionado. E eu estou muito feliz de ele ter aceitado o convite de bate-pronto, né, muito feliz. E por estar acreditando nesse nosso projeto aqui, eu acredito que as pessoas serão abençoadas com o testemunho dele, né, tudo que ele preparou para trazer aqui nesse episódio. Que você receba com muita alegria, Jonas. Bem-vindo. amém, obrigado, Quindim. É, oi pra galera aí, né, de casa. Marcelinho aqui também no backstage aqui. E, pô, comecei a ver lá o Love Talk Podcast, fiquei olhando, falei, pô, quando vai chegar a minha vez, né? Será que ele vai me chamar? Não, cara. Aí já tava ansioso, falei assim, pô, daqui a pouco ele me chama, né? Mas, pô, prazer também, cara, estar aqui, pô, muito feliz. A galera toda que veio aqui até agora, e eu tenho certeza que a galera toda que vai vir são pessoas que Deus já escolheu, já colocou no teu coração e, assim, vamos estar compartilhando um pouco, né, de tudo que Deus tem feito Amém. na nossa vida, do tudo que ele fez, né? E vamos lá, Vamos para bola cima. pra frente. É isso aí. Você, né, já se apresentou pro pessoal aí, né, Jonas, mas gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre você, né? Sei que você é casado, né, com Isso. esposa, né? Tem filhos, tem os meninos lá. Se apresentar um pouquinho, pessoal, porque a gente já se conhece já de um tempo, É mas às vezes as verdade. pessoas não conhecem, né? A gente se apresentar pro pessoal aí. Falar igual o Casados pra Sempre, né? Eu sou o Jonas da Bianca. Sou o Jonas, moro ali em Secretário, tenho uma loja de informática, sou casado com a Bianca, tenho dois filhos, o Douglas, com 28 anos, mais conhecido como Dodô, e o André, também conhecido como Dedé. Dedé. O Dodô e o Dedé de 10 anos. E a gente já está há bastante tempo na estrada aí. Eu fui nascido e criado no lar evangélico, né? Já nasci ali na Igreja Metodista em Fagundes. A minha avó foi uma das fundadoras. Meu bisavô que cedeu o terreno lá para dar início, né, à igreja ali. E assim, depois de conhecer minha esposa, não sei se já é para entrar já Não, nesse não, você ponto, fica à mas vontade. Pode. A gente tem tempo livre aí. Pode conduzir da é, forma que você achar melhor. então com a gente ser nascido e criado na igreja tem os seus prós e contras, né? Verdade. A gente às vezes não sabe usufruir do que os nossos pais, no meu caso, a minha mãe, né? Porque meu pai não era cristão, é, não era evangélico, né? Não era protestante. E eu não sabia aproveitar muito bem ali as oportunidades que Deus me dava quando jovem. Então a gente quer experimentar outras fontes, né? Verdade. Uma fonte que são, não são inesgotáveis como uma fonte verdadeira, né? E aí, cara, passei um período da minha vida bem conturbado, usando muita droga, mas Deus, pela misericórdia dele, me encontrou e me encontrou da forma que foi o meu filho. Isso aí eu já ouvi você falando, meu filho, o Douglas me salvou. Eu lembro É, cara, que você comentou
Uma vez, eu acho que foi no Marcelo que você comentou, mas Foi. você não entrou em detalhes. Você poderia contar um pouquinho pra gente aí? Eu Claro. acho legal compartilhar com as pessoas. Então, eu tinha 15 anos, mais ou menos, mas já vivi uma vida muito, muito louca, sabe? E, assim, com 13 anos, na verdade, eu comecei a fumar maconha. Com 13 anos. E aí, fui me envolvendo com 14 anos. E eu e a Bianca, cara, a gente namora, ela tinha 12 anos, eu tinha 13. Então a gente ia, voltava. Só que Deus já tinha um propósito ali com a gente, né? É, e aí, quando chegou aos 15 anos, eu comecei a me envolver ainda mais com drogas, mais. 16 anos eu já estava no auge do meu envolvimento com todo tipo de droga, cocaína, maconha, chá de cogumelo, as coisas loucas, cara, que a gente não vê muito perigo, né, quando é novo, é coisa nova, as coisas estranhas. Mas aí o que acontece? Quando eu tava com 16 anos, a Bianca tava com 15, finalzinho do meus 16 para os 17 ali, a Bianca engravidou. E eu tenho certeza, cara, absoluta que foi através dessa gravidez, da vida do meu filho mais velho, do Douglas, que Deus me resgatou. Então, por isso que eu sempre falo que Douglas é meu herói e que foi através dele que realmente, é, como o Jó fala, né? A gente, é, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas depois que meu filho nasceu, realmente os meus olhos puderam contemplar o Senhor. Porque eu ia na igreja, né, cara? Eu era evangelizado pelos meus tios, pelo meu pai, pela minha avó, mas não conhecia Deus realmente de sentir, E aí, cara, quando o Douglas nasceu, eu comecei a me centralizar novamente. Só que aí veio um outro baque, cara, porque quando meu filho nasceu, ele tinha 6 meses de idade, o meu pai foi assassinado. O meu pai era caminhoneiro e ele foi assassinado. E a gente ficou um ano, cara, procurando meu pai. Caramba. Ele foi assassinado e o cara que matou ele jogou o corpo num lugar e a gente ficou procurando, a gente não sabia. Então foi um período bem tenso pra gente, que a gente ficou. O meu irmão ia em necrotério, ia em ML, manicômio, né? IML, exatamente, para tentar reconhecer os corpos, né, que tinham lá de indigente, ir em hospital. E aí, cara, nesse período que eu estava começando a tentar me centralizar de novo, eu acabei jogando essa desculpa da morte do meu pai para me afundar um pouco mais nas drogas. Mesmo meu filho tendo nascido, mesmo eu tendo uma responsabilidade diferente, eu continuei fazendo para tentar, sei lá, tirar um pouco da cabeça toda aquela situação que eu estava passando, colocando uma desculpa naquilo para poder me afundar ainda mais nas drogas. Bom, depois desse período que a gente achou o corpo do meu pai e tal, a gente enterrou. E a minha esposa, cara, por mais que eu fizesse escondido, ela acabou descobrindo o que eu fazia. Tu vê, né, cara? A ideia do cara, né? O cara quer fazer alguma coisa escondido da esposa, né? Acho que pra mim é impossível, cara. É Toda impossível. vez que eu faço alguma coisa. Douglas, você fez isso, Deu né? ruim, deu Pô, ruim. não Então, tem jeito. não tem jeito, cara. E aí aconteceu que um dia ela descobriu e a gente conversou muito, eu chorei. E ali realmente foi o, o diferencial, É, né? divisor de águas, né? Ali Exatamente, na. divisor de águas, essa é a palavra. Ali foi o divisor de águas quando ela entrou e falou comigo e a gente conversou, ela falou. Ela era mais crente que eu, cara. Fui eu que levei ela pro evangelho e ela até hoje ela é mais crente que eu. E aí a gente começou a caminhar junto tal, e aí a gente começou a conhecer a Deus de uma forma diferente, dessa vez como família, sabe? Juntos. Legal. E, cara, isso não tem coisa igual, Quindim. A gente poder falar que eu e minha casa servimos ao Senhor. Cara, através da gente, graças a Deus, o Douglas está na igreja, a esposa do Douglas está na igreja, a sogra do Douglas também está na igreja. E assim, a gente vê que Deus tem realmente uma obra muito grande através da nossa vida. Ele deseja alcançar pessoas que a gente nem imagina, né, cara? É Através da verdade. nossa vida. Cara, você falou algo muito interessante a respeito disso, porque, cara, eu também, tipo assim, eu não cheguei a me desviar,
Mas às vezes a gente, quando nasce no lar cristão, a gente realmente, às vezes, a gente não dá valor, É, né? E a gente vê muito isso na história de Sansão, né? Sansão, ele era nazireu, escolhido desde o ventre. E, tipo assim, o que eu acho mais interessante, provavelmente você já leu isso, quando você lê os primeiros capítulos de Josué, você vê que Deus, ele limita o povo de Israel até a fronteira do povo filisteu. Ó, você vai atravessar o rio, mas se você vai vir até aqui, vocês não entram no território dos filisteus. Aí os filisteus, né, oprimem o povo, enfim, acontece várias coisas. E quando chega Sansão, Deus fala, ó, eu vou te dar um filho, nazireu, desde o ventre, que vai libertar o povo dos filisteus. Ou seja, o legado de Sansão era continuar o que Josué fez. é, tremendo. E Sansão, cara, pra tu ver a importância e isso se reflete até hoje, É, né, com o território da faixa de Gaza ali na Palestina, né? Ou seja, a negligência de Sansão, né? Em si, ele era de berço, ele era escolhido de berço. escolhido. E ele negligenciou, ele casou com uma mulher que não era israelita, ele tocou em cadáver, enfim, ele fez N coisas A até trajetória dele isso, podia ser menos difícil, né? verdade. E às vezes a nossa vida é a mesma coisa, a gente não dá valor, aí quando chega, às vezes a gente tá lá no fundo do fundo do poço, a gente já É, passou do fundo, que a gente vê, cara, o que Deus tinha pra minha vida é enorme, eu não dei valor, né? Isso é uma coisa que a gente pode, né, deixar de mensagem para quem está nos assistindo, né, cara? Deus, ele tem um propósito na vida de todos, todos, todos. todos nós temos um propósito, todos nós temos algo que a gente carrega, que a gente tem que, né, que a gente tem que liberar e às vezes a gente não dá valor, né? Mas continuando aí, E é interessante, Quindinho, eu tava até vendo, como você tá falando, né? Deus realmente ele tem uma vida na algo de, né, alguma coisa na vida de todo mundo. Só que é interessante que o jeito dele fazer, né, cara, é muito individual. E esses dias eu tava lendo um livro e, cara, nesse livro eles estavam mostrando, eles deram um zoom de não sei quantas mil vezes na areia da praia. E, cara, todos os grãos, você imagina a areia da praia, todos os grãos são diferentes, cara, um do outro. Então, eu fiquei vendo aquilo, eu falei, cara, olha a imensidão das praias, né? Da areia da praia e todos, exatamente todos os grãos são diferentes um do outro. E aí, quando eles aproximavam, não sei quantas milhões de vezes lá aqueles grãos, cara, você olhava a beleza daqueles grãos de areia, sabe? E aí eu fiquei pensando de como realmente Deus tem algo pra gente, individualmente falando, e de como nós somos valiosos, né? Comprados a preço de sangue. E de como ele tem algo para fazer com cada um de nós de formas diferentes. E às vezes a gente nem entende, né? é, A gente vê uns lances aí, uns caras muito loucos, roqueiro, cheio de tatuagem, a gente julga, né, cara? Fala, caramba, mas como que pode, cara, uma parada dessa? Como que Deus faz um negócio assim estranho, cara, esquisito? e é aquilo, né, cara? Pô, igual você falou, cara, um grão de areia é diferente do outro. Imagina quantas praias não tem aí no mundo, ao Exato, redor do mundo, exato. e não existe um igual. Um igual. Aí, às vezes, a Exato. gente acha que a gente é insignificante, mas, cara, Deus já pensou em tudo. O plano de Deus, ele é Já perfeito, mano. pensou. Perfeito. Tremendo demais. E aí, voltando a falar aqui do meu testemunho, o que acontece? A gente, depois que a gente centrou, tal, Deus entrou realmente na nossa família, a gente começou a caminhar, cara, na igreja cristã Maranata. E lá, é, a minha mãe já tinha saído da Metodista de Fagundes, que a gente ficou um período sem carro, tal, ficou muito difícil, e a gente começou a membrar na igreja cristã Maranata ali de secretário, aonde a Bianca se batizou e eu também me batizei. Nós nos batizamos juntos. E dali realmente a gente começou a nossa trajetória. Logo depois a gente foi para Metodista em Fagundes, que a gente estava conversando aqui em Uhum. off, né? E lá, pô, a gente conheceu uma galera top demais, caminhamos lá por quase 10 anos. E lá começou meu envolvimento com louvor, né? Nunca imaginei, Quindim, que assim, um dia pudesse estar ministrando louvor. Sempre achei lindo, cara. Sempre achei muito bonito, mas não sei tocar nenhum instrumento.
pela misericórdia de Deus, consigo falar. Consigo falar. Não vou nem falar que eu canto, que é pagar amigo falar que eu canto perto de vocês dois, pô. Pelo amor de Deus. Mas consigo falar no microfone pela misericórdia. E aí, cara, foi interessante que, cara, eu tava falando aqui em off contigo, mas vou entrar mais nos detalhes. Quando a gente chegou na igreja de Itaipava, era o pastor Marcos na época e a gente chegou lá, cara, a gente sempre gostou muito de louvor, sempre, tanto eu quanto a minha esposa, meu filho também, agora ele toca baixo e tal, tá bem envolvido com louvor, mas a gente sempre gostou muito, cara. Então a gente chega na igreja, mano, a gente levanta a mão, a gente adora, a gente não quer nem saber, mano. Ah, quem tá olhando, que Eu se também sou dane. assim, cara. Eu sou meio Me extravagante também. aí, Quindim, eu me rasgo, mano. Eu me rasgo. E aí, cara, o pastor vendo aquilo perguntou pra gente se a gente gostava do louvor, tal, não sei o quê. Pô, a gente gosta muito, tal. Não, então vem pro ensaio. Aí ele mandou a gente ir pro ensaio, aí eu comecei ficando na mesa de som, no computador, tal. E daqui a pouco, quando eu vi, eu já tava no louvor, já tava ministrando. Primeira vez que eu fui ministrar, rapaz, vou te falar, um suador, né, Quindim? Pô, é sempre Uma coisa de um louco, desespero, um cara. desespero. E na época a Luciene estava lá na igreja e ela começou a me envolver diretamente, e a Dani, que era uma outra menina lá também. E resumindo, a Luciene estava num momento de transição, ela e o Cleiton. Um abraço aí para os dois. Eles Ela vão foi vir aqui. minha discipuladora também. Alguns dos próximos episódios eles Eles estarão são, eles aqui. são muito Né, legais, hoje eu cara. tenho Eu o gosto privilégio muito de congregar com eles, congregar com né? eles, cara. Eu aprendo muito, cara. O Aprendo Cleiton, muito a com eles, cara. Luciene, eles são demais, cara. Eles são demais. Eu também fui discipulado por um período por eles, cara. Eles são demais. E aí, eu lembro que a Luciene, a gente tava num encontro, cara, que teve no Maracanãzinho. Coração Aquecido, se não me engano, o nome do encontro. E na volta, ela voltou conversando comigo dentro do ônibus, falando que era para eu assumir a liderança do ministério. Eu falei, que isso, Luciene, tá doido? Eu nunca nem participei do ministério, é a primeira vez, como é que é? Ela, não, Deus tem algo para você e tal, e tal. Bom, resumindo, a gente voltou, a Luciene conversou com o pastor Marcos conversou com o pessoal do Ministério de Louvor, e acabou que eu assumi lá junto com o pessoal do Ministério de Louvor. E, gente, vou te falar, cara, foi um período assim, apesar de ser, né, já foi líder e tal, você sabe como é que é, apesar de um período de muita luta, muito peso, né, porque a gente, querendo ou não, a gente assume uma postura de líder, não que a gente tenha que ser um carrasco nem nada, mas Mas existe responsabilidade, né? Isso aí é um fato. peso de responsabilidade, exatamente. Foi assim um período que eu vou te falar, que eu aprendi demais e pude ver a graça de Deus assim se movendo na minha vida de forma sobrenatural, porque quando a gente realmente assume essas responsabilidades, cara, o céu se abre pra gente, Quindim. Eu lembro que eu trabalhava fim de semana e que nosso ensaio era aos sábados e que eu comecei a fechar a minha loja para ir para os ensaios. Cara, Deus me surpreendeu assim de forma sobrenatural, financeiramente falando, sabe? Porque eu fechava a loja, quer dizer, eu deixava de cuidar do meu para Pra cuidar cuidar do dele. dele, e ele falava: "Pode ficar tranquilo que tá na minha mão, né? Ah, isso aí. Pode deixar". E aí, cara, eu comecei a viver assim coisas realmente sobrenaturais, sabe? Em todas as áreas, principalmente na área financeira. E aí, cara, a gente viveu um período ali, assim, no Ministério de Louvor de muito crescimento, cara. Muito crescimento e de pessoas que davam testemunho, assim, sabe? De momentos do louvor ali, de momentos de libertação, cara, momento de cura. Pô, e a gente que é envolvido no louvor, cara, não, a gente já sabe que É. realmente, né, acontece isso. E às vezes a gente tá meio no automático, mas Deus é tão misericordioso que Ele faz mesmo assim, ele mesmo no faz, cara. automático. Ele faz. Cara, eu tenho um carinho muito grande ali pela a igreja de Itaipava, né? Hoje, Nova Itaipava, né? É, Mudou de lugar. Mas aquele templo ali, cara, ele era muito especial. muito. Porque a gente, tipo assim, era ali a igreja sempre foi um número bem enxuto, né? Sempre foi muito a conta ali. Pessoa do louvor, sempre aquela galera ali.
né? Não que fosse panelinha, mas, tipo assim, você Não ti- contava sempre E porque não não tinha tinha. mais ninguém. O pessoal ali né, os pastores, enfim, o pessoal que trabalhava. Mas, cara, a quantidade de pessoas que entravam naquela igreja, às vezes a gente nem conhecia, entrava. Né? As pessoas eram transformadas através do louvor. Era incrível, É. cara. Eu vi um pouco depois, né, de quando você saiu, você vai comentar a respeito disso aí. Mas, tipo assim, cara, e era a mesma coisa. Então, você vê Era a que mesma já é coisa. tipo assim, já é um histórico que a É. igreja carrega. Chegava, cara, tinha pessoas que chegavam. Eu lembro que teve vezes, cara. Eu lembro que teve algumas vezes. Cara, às vezes a pessoa vinha do Rio. O pessoal que, né, vinha pra passar final de semana, vinha pro Rio, tava descendo, passando ali na rua, pra poder descer pro Rio. Chegava, parava o carro, entrava na igreja, cara, assistia o louvor, a pessoa aceitava Jesus. É, loucura, né, No final cara? do culto, falava, cara, eu tava descendo pro Rio, tava indo pra casa. Tava passando o final de semana aqui na minha casa de final de semana. E, cara, eu ouvi o louvor, Deus me tocou, eu aceitei Jesus. Pronto, vou voltar pro Rio transformado. Cara, inúmeros casos, inúmeras pessoas falavam isso. E era uma coisa, cara, que era muito recorrente ali na igreja. A pessoa chegava destruída, chegava muita gente oprimida. Várias vezes, cara, a gente ministrando louvor, a gente via pessoas se contorcendo, demônios saindo. É, cara, tremendo. E tipo assim, através daquilo, né, que a gente foi chamado pra fazer. Verdade. A gente vê muito isso, né, cara? Em período de louvor. Primeiro, o inimigo tentando dispersar, né? Isso a gente vê muito também. Porque quando você vê quando o louvor tá fluindo, já tem gente tentando não prestar Uhum, atenção, porque sabe que vai ser liberto, sabe que o inimigo, né, já uhum. mostrando para aquela pessoa, "Ó, não presta atenção não, não se liga aqui no louvor não, meu irmão, que eu vou sair de você, eu não quero sair não." E aí, isso, cara, realmente, vou te falar, marca. Como esse período da igreja que a gente viveu lá, pô, a gente falou aqui também off do resgate. Deus colocou no meu coração da gente estar fazendo um evento. E o primeiro resgate que nós fizemos lá foram 3 dias. Foi até o Reuel que ministrou. Reuel, que está Eu na estava no minha meu van van. agora, né? Ele era da nossa igreja. Era até pastoreado pelo pastor Alain, né? Que tá Uhum. hoje na Metodista ali no Nova Itaipava. E, cara, foi assim também algo sobrenatural. E a gente, cara, teve até um testemunho ali muito forte de um rapaz, cara, que tava em câncer terminal, sabe? Foi pra lá, pra igreja e ele. é, 2 primos meus levaram esse rapaz e ele foi e participou dos 3 dias lá. E ele, assim, realmente foi muito impactado, sabe? Por tudo que aconteceu. Principalmente, cara, no louvor, porque eu vou te falar, foi assim, foram momentos eu tenho gravado, cara, isso em DVD, tu acredita? E de vez em Caramba. quando eu boto lá, eu fico viajando, assim, do que Deus fez nesses 3 dias. E aí, esse cara que tava em câncer terminal, cara, ele teve um encontro, assim, muito impactante com Deus. Infelizmente, ele não resistiu. Um período depois, ele veio a falecer. Só que o testemunho que ele deu, daqueles 3 dias do que ele viveu ali, cara, pra mim já valeu, entendeu? Já vi que, mesmo que Deus tivesse feito aquilo tudo só por causa dele, já Não valeu a valeu a pena pena. todo aquele movimento e todo aquele mover que Deus fez ali por causa de uma alma, eu já vi que valeu a pena. Cara, assim que eu cheguei lá, cara, o resgate, ele era muito falado. Bem falado, Bem né? falado. O pessoal falava, cara, pô, teve o resgate aqui e, pô, foi benção e tal. Pô, foi um mover. E, cara, realmente, cara, um projeto assim que, cara, foi sobrenatural. Foi pra aquele tempo, né, cara? Um Foi, projeto foi. necessário pra aquele tempo. Igual que a gente teve também um pouco depois, né? A gente teve o Aviva Tá Itaipava. vivo. Eu ministrei lá um Cara, dia. o Aviva Itaipava também foi surreal, cara. Eu Surreal, foi ministrei um algo. dia lá também e realmente Cara, eu lembro que o Marcelo participou, o pastor Marcelo, a pastora Renata, que hoje está no, é no do projeto, Ministério projeto de Resgate. resgate. É, E, cara, o troço foi surreal. Eu lembro até hoje, cara. Eu lembro que eu tava lá, né? A gente tava antes do momento da adoração, né? Antes do culto. Aí o Marcelo pegou, mandou fazer assim com as mãos. Na hora que ele tocou na minha mão, assim, cara, a mão começou a pegar fogo, velho. Pegar fogo. E, cara, o troço foi de doido, cara. Que eu lembro que naquele
o Adriano nem contou, cara, aqui, mas, cara, no dia, daquele dia do Aviva, cara, não sei se foi o dia que tu ministrou, acho que foi no dia que você Ministrei no ministrou, sábado à tarde. acho que foi no dia que você ministrou, foi no sábado à tarde mesmo. O Cauã, filho do... O Cauã já é um homem, um Hoje, né? homem, Nem né? se eu ver ele na rua, eu nem conheço. Ele tava tomando adrenalina no hospital, por causa do... Ele tinha muito problema respiratório, ele tava tomando adrenalina no hospital na época. E a gente lá, ó, clamando Caramba. e fazendo evento, e um monte de gente sendo liberta, sendo curada, e a gente lá. Eu nem sabia disso. A gente lá. E ele lá, Fernando com ele no hospital lá, ele Caramba. lá tomando adrenalina e É o que eu falei, né? Quando a gente tá cuidando batalha, de velho. Deus, ele cuida dos nossos, né, cara? E eu achei interessante também, eu vi a gravação, né, do Adriano também, abraço aí pro Adriano, dele falando que nesse período que eles estavam procurando também igrejas, você vê, né, às vezes a gente se sente tão vazio, e acha que não tá entregando nada, ou que Deus não tá usando a gente. E o Adriano falou uma coisa aqui, que eles estavam procurando igreja e que nesse período que eles visitaram, que todas as vezes que eles iam na igreja e que Deus falava com eles no louvor. E que eles choravam horrores, que não sei o É, que e tal. Aí, né, você vê, às vezes a gente pensa que, poxa, já tá, né, tá no limite, já não tá fazendo mais nada, já nada que a gente faz agrada a Deus. Só que Deus, mesmo nesses períodos, principalmente nesse nesses períodos, período. né, cara? Porque quando a gente tá fraco é que nós somos fortes, né? Que são os momentos que mais a gente se achega a Deus, fala, pô, não tem nada, cara, não tem nada. Eu lembro que uma vez eu tava indo ministrar, o pastor Marcelinho até que falou comigo. Falei, pô, Marcelo, eu tô vazio, cara. Eu não sei o que passar pra igreja, eu não sei o que fazer, o que falar. Tô vazio. Ele falou assim: então, meu irmão, relaxa, que tu tá vazio, é agora que Deus vai te encher e vai fazer você transbordar. Então, é realmente, cara, nesses períodos que a gente olha, né, e fala: Senhor, toma minha vida aí, porque de mim mesmo A não gente não sai tem nada. nada. E aí a gente começa a ver testemunhos assim, de pessoas sendo impactadas, de pessoas sendo transformadas, pessoas sendo alcançadas. Isso, cara, realmente vou te falar, não tem Não tem. preço. Cara, e aquilo deixou um legado, né, Jonas? Pô, Pô, deixou um legado, porque, pô, você tava lá, né? Na época o Adriano veio e, né, você, né, teve que sair, né? exatamente. E ele continuou aquilo Continuou, pô. e, tipo assim, igual eu te falei, cara, o mesmo testemunho que você tinha lá na época que você era líder, que, né, havia cura, havia libertação no momento do louvor, cara, continua a mesma coisa, né? Tu entrou logo depois, né? Isso, 2 anos depois. isso significa que, cara, tipo assim, a gente quando tá no propósito, né, cara, Deus, ele mantém aquilo ali, né, cara? Ele reafirma Isso aquilo aí. que a gente já vinha fazendo. Então, cara, pô, isso é muito, cara, muito, muito legal. E né, aquilo que a gente tava conversando em off também, né, cara? E o relacionamento, as amizades ficam, né, cara? Ficam. Ficam. Isso é demais, porque a gente constrói, tem a nossa família, né, cara? Cristã ali, né? A nossa família das igrejas. Pessoas que às vezes a gente nem tem tanto contato, como eu e você, né? E, pô, a gente gosta pra caramba um do outro, se ama, tá sempre um lembrando do outro. Caramba, essa situação aqui. Marcelinho também, nem tenho tanto contato com o Marcelo, mas pouco contato que eu tive com ele. Cara, então realmente Deus forma uma família, né? Uma família do evangelho, né? Até um pouquinho antes de vir pra cá, cara, eu tava conversando muito com a minha esposa. Aí eu falei com ela, pô, quem vai lá no episódio hoje? Falei, cara, o seu Jonas e tal. Tipo assim, ela não chegou, você não chegou a conhecer minha Não, esposa, não né? conhece não. Então ela falou, aquele que foi antes do Adriano, né? Lembrou logo do É, Adriano. Aí a gente tava conversando a respeito disso, da igreja e tal. E ela falou, nossa, eu sinto muita saudade daquele tempo lá com o Adriano e tal, não sei o quê. E eu falei com ela, eu falei, cara, a gente tem que viver realmente a nossa vida como se fosse o último dia. Porque nossa vida é feita de ciclos, né? é verdade. O nosso, ainda mais ministerialmente, é cíclico, muito cíclico. Muito. E, cara, eu tenho certeza que na época que você tava lá na Itaipava, foi um período assim, né? Você cultivou várias amizades, teve testemunhos, teve outras coisas, mas aquele período acabou. Exatamente. E, né, esse ano fez 10 anos que eu tô lá na Metodista, na Nova Itaipava.
E, tipo assim, às vezes a gente vê que vai abrindo, encerrando outros ciclos. Às vezes mesmo a gente estando no mesmo No mesmo local. local. E é isso, cara. Às vezes a gente tá lá fazendo meio que no automático, mesmo meio de qualquer jeito, cara. Ah, beleza, fazendo automático, fazer de qualquer jeito. Ah, não tem jeito, só tem eu mesmo a fazer. É, Cara, ter certeza que aquele ciclo, cara, uma hora vai findar. Você pode continuar no mesmo local, mas aquele ciclo aí, às vezes, da equipe vai sair uma equipe, vai chegar outra. Ou então você vai passar para um outro, né, para uma outra etapa, às vezes você vai trabalhar com ensino, ou vai trabalhar com pregação, ou, né, vai liderar um grupo de homens ou jovens. Então, cara, é muito cíclico. E eu tava conversando isso com a minha esposa e nem sabia o que a gente ia conversar aqui no, no na verdade a gente podcast, nem combinou nada, né? né? E, cara, e realmente, cara, a gente vai relembrando as coisas assim, a gente vai vendo o que Deus fez, cara, e realmente é uma coisa que falta muito nos dias de hoje, essa questão da intensidade, né? A gente viveu Isso aí. tudo com muita intensidade e a questão da comunhão, da família, né? Você tratar aquelas pessoas como família, entender, né, a dor do outro, né? Entender a Verdade. necessidade, procurar estar sempre junto. Eu tava vendo um podcast, agora eu não lembro quem foi, cara. Acho que foi do Fábio Pozan. Não sei se você chegou a ver no Hub. Não. E ele fez um evento, né, de workshop e ele tava falando sobre isso, sobre relacionamento e tal, que as pessoas devem se importar, não sei o que lá e tal, com os outros. Aí ele falou que um rapaz levantou a mão, era o guitarrista da igreja e tal, levantou a mão, e ele falou, poxa, que eu perdi a minha irmã e tal, não sei o que, minha irmã faleceu e tal, não sei o que lá. Né, eu tava muito triste, não sei o que. Aí ele pegou, falou, cara, ele achou que era um momento só de desabafo. Ele falou, pô, cara, meus sentimentos, pô. Ele falou que ele enterrou a irmã dele na terça-feira, né? Enterrou a irmã dele na terça-feira. No domingo ele tava ministrando. Aí ele falou que nesse meio período, o pessoal do louvor tudo chorando. Ele achou que o pessoal tava chorando por causa do que Aham. ele falou. Na verdade era o seguinte: ele enterrou a irmã dele na terça-feira. No domingo ele estava ministrando com a guitarra dele, fazendo louvor. Ninguém sabia que a irmã dele tinha Caramba, morrido. Ninguém sabia. que doideira. Então, cara, cara, o relacionamento é muito É, importante. A comunhão, ela é muito importante. E a gente, nesse tempo corrido, cara, ainda pô, mais depois da pandemia, cara, a gente se esqueceu. A gente se esqueceu de como é conviver com pessoas. Porque, cara, a gente fica muito tempo dentro de casa e é tudo online, né? Hoje a gente faz uma reunião, abre o Zoom, né? Faz uma é reunião verdade. e eu vejo por onde eu trabalho. A minha base, né? A base do meu trabalho, né? O administrativo fica na Barra da Tijuca. Eu trabalho em Três Rios. Caramba. Então tudo é resolvido ou videoconferência ou telefone. Então, tipo assim, a gente Precisa nem ter. acostuma. É, Então a igreja é a não precisa mesma ter coisa, cara. contato, A né? igreja é a mesma coisa. A gente lá na igreja, né? A gente tá implantando algumas tecnologias lá, né? A gente tá tocando com VS, né? Uhum. A gente manda o VS, manda o clique pra pessoa, a pessoa vai estudando, chega É, na hora, junta juntou tudo, ali e acabou. tranquilo. Não É, tem mais aquele negócio Eu é, lembro uma coisa que você deixou lá na igreja e a gente continuou na Metodista, a palavra antes de começar o ensaio. isso aí. Até um pouco antes da gente transicionar para Nova Itaipava, a gente continuava com essa É, cara, prática. isso aí foi Então, tipo assim, né, gera uma uma comunhão, comunhão, pô. estreita uns laços ali, né? Gera, exatamente, é o que você falou. E sabe o que acontece, Quindim? Cara, vocês que são músicos, vocês sabem muito bem disso. Às vezes o músico é um pouco diferente de quem está ministrando. Porque quem está ministrando acaba querendo ou não, ter que ler a palavra, estudar, ver o que vai falar. Só que quem é músico, não, cara. Ensaiou ali a música, pronto, pegou a música, pronto, né? Então, isso Deus colocou no meu coração nessa época, justamente para pegar os músicos que achavam que era só Só tocar, decorar a né? música e só tocar. Então, a gente começou principalmente com os músicos. Ah, baterista, Lucas, a sua cara, você vai trazer a palavra aqui tal dia. Douglas, você vai trazer a palavra tal dia. Júnior, você vai trazer a palavra tal dia. Então, isso, querendo ou não, a pessoa já gera aquilo na pessoa. Fala, caramba, vou ter que ler a palavra, vou ter que estudar, vou ter... E aquilo desperta o interesse na pessoa de. Porque, cara, quando a gente lê a palavra, é um negócio muito maneiro, porque a gente vai ficando mais curioso para saber o que que aconteceu, É né? isso mesmo. Isso é lindo, cara. Isso é lindo. E se a gente não der o pontapé inicial,
A gente não É. vai ter essa Deus, curiosidade. ele se revela, né, cara? Você lê um texto e fala, cara, eu nunca tinha visto isso aqui. Exato. Aí você começa, pô, cara. Aí tu vai lendo. Às vezes o mesmo texto que você leu, você vê em outra perspectiva diferente. Tu fala, É. caraca. E até pregando, né? Às vezes tu vê alguém pregando, caramba, não pensei nisso, cara. Não pensei, pô, nunca tinha pensado nisso. Então isso aí é uma coisa legal você ter falado, porque, assim, eu acredito que foi Deus mesmo que colocou isso no meu coração, porque os ensaios estavam sendo muito técnicos. A gente chegava, passava as músicas, orava, beleza, passou as músicas, acabou, tá tudo certinho? Beleza, tá tudo Acabou. certinho, acabou. Então, quando a gente começou a envolver essa galera, cara, isso, pô, se tornou realmente um culto. A gente fazia um culto ali na hora do ensaio. E isso foi muito legal. Foi um período também que eu cresci bastante. Cara, eu tava ontem dando uma arrumação nas minhas gavetas. Cara, eu tenho um bolo assim de anotações, cara, de coisas de quando eu era de Itaipava ainda, desse período, sabe? E aí eu comecei ali, eu comecei a olhar, falei, cara, olha que interessante, que curioso, das coisas que eu pesquisava e que eu anotava naquele período, entende? E aí eu pude ver assim como que Deus já veio trabalhando comigo até hoje, de como são as minhas pesquisas hoje, do que eu leio hoje, entendeu? Do que Deus me revela hoje daquela época. E a gente vê o crescimento assim e a diferença de como Deus vai tratando em momentos da nossa vida. Isso é demais, né? Isso às vezes a gente não entende, né, cara? A gente tá, pô, cara, Isso aí. beleza, Deus me falou pra poder, né, botar a palavra durante o ensaio, cada um vai ler uma palavra. Tu não imagina que aquilo é um É preparo um preparo. pra uma coisa que vai vir, tipo, 10 anos depois, mano. Então, e aí é o que eu te falei, a gente tava conversando aqui em off, a evolução do Júnior, cara, a evolução do Douglas. Cara, quando eu vejo esses caras assim, pregando, lendo a Bíblia, falando, o Júnior discipulando, levando palavra em célula, É, a Júnior hoje ele é líder de uma cara, célula em em Areal Areal, e é líder do louvor da Metodista, né, da Nova Itaipava. Eu saí da liderança e ele assumiu a liderança lá. Ele é, que tá legal, né, conduzindo cara? lá, graças a Deus, E eu lembro tem dado quando era o certo. pastor Tiago, o Quindim, na Nova Itaipava. Um dia eu cheguei lá, eu fui visitar algum culto lá. Aí ele falou assim: Tu que é o Jonas? Eu falei: Sou eu. Ele falou: Cara, finalmente eu te conheci, cara. O Júnior fala tanto de tu. O Júnior fala tanto de tu, cara, que ele enche minha cabeça falando de tu, cara. Eu falei: Eu tenho que conhecer quem é esse cara, pô. Então a gente sabia de pelo menos uma vida, né, cara, que nós fomos, assim, essa chave, né, para essa virada. Como eu te falei, o Júnior, ele começou a tocar lá com a nossa igreja, foi numa apresentação, cara. Na verdade, o pastor Neliel estava entrando e o pastor Marcos saindo. E a gente chamou o Júnior para se apresentar lá no Ministério do Louvor junto com a gente. Depois disso, ele Nunca nunca mais mais. saiu, cara. E isso é muito legal, né? Você vê as estratégias que Deus usa, cara. Que louco. Nunca que eu vou imaginar chamar um cara que eu nem conheço pra tocar no Ministério do Louvor. Nunca, pô. Isso nunca passa na nossa cabeça, né? Uhum. Nosso pensamento de santidade, né? Fala, pô, não sei nem o que o cara tá fazendo, não sei nem. Mas Deus usou daquela estratégia ali pra pescar o cara e o cara tá aí hoje. É, o pessoal conta também, não sei se você já ouviu esse testemunho, que eles falam sobre o Benny Hinn, que fala de um pregador, o cara se preparou e tal, jejuou, orou pra um evento grande, enorme, enorme, um evento e tal, o cara pregou e ninguém reagiu à pregação. Chegou no final, ele pega e chama quem queria aceitar Jesus, vai uma Uma única pessoa pessoa. lá na frente, a pessoa aceita Jesus. E essa pessoa é Benny Hinn. Benny Hinn. Nada mais, nada menos É, que Benny o Hinn, né? maior pregador de todos os tempos. É Então, isso aí. cara, a gente não tem noção, né? É o tal do efeito borboleta, É. né? Às vezes a gente não tem noção do que a gente, uma atitude simples, o que vai acarretar ao longo Dali do pra tempo, frente. né, cara? Então, cara, pô, Cara, é uma eu li uma responsabilidade. frase que eu achei muito interessante, Quindim. É uma frase simples e muito objetiva, que diz que a gente muda a gente. E realmente, cara, tu vê que através das nossas atitudes, a gente vai mudar tanto pro bem ou pro mal, né? Só que o nosso intuito como cristãos é realmente fazer o nome de Deus conhecido na Terra. E realmente a gente muda a gente, cara. Porque através do nosso testemunho, através das nossas atitudes, pessoas olham, né? Nós somos a Bíblia que o mundo lê, né? Já dizia minha Isso avó. aí.
Nós somos a Bíblia que o mundo lê, meu filho. Nós somos cartas de Deus, como diz o apóstolo Paulo lá, né? Cartas E vivas. carta viva, cara, e selada. E isso, cara, isso é demais, né? Tem até a música do David Keelan, né? Que minha vida Ante a cante a ti. ti. E se a gente não precisa nem falar, né? Se a gente viver o evangelho, a É isso aí. gente não precisa abrir a boca. É isso aí. Pregue em todo tempo. Se Se for necessário, fale. fale, fale. Então, pô, Cara, mano. Deus é infinito em misericórdia. Ele me trouxe até uma experiência que eu tive agora, deve ter uns 10 dias com meu filho. Cara, é interessante como eu tenho experiências com meu filho mais novo, cara. É interessante como as coisas assim, os detalhes, sabe, do dia a dia, Deus me faz refletir. E nós estamos falando da misericórdia de Deus. Esses dias a gente estava em casa e, cara, o meu filho deixou o celular dele cair. Eu escutei um maior barulhão, tava lá em cima no quarto. E aí Douglas, o André, o que que foi isso? Não, meu celular, o controle caiu no chão. Aí tá. Bom, eu fiquei assim, eu já sabia que não era o controle, mas a minha esposa comprou, cara, um cordãozinho pra amarrar no celular e pra ele deixar no pescoço, justamente pro celular não cair. Porque quando o celular cai, fica Segura agarrado no ali. pescoço e segura. E aí passou um tempo, mesma coisa. O que aconteceu? O barulhão. André, o que que foi isso? Ah, o controle caiu. Falei, filho, não foi o controle. Não, bom, aí ele subiu e a gente chegou lá e começou a conversar com ele. Filho, o que aconteceu? Fala a verdade pra gente. Não, o controle caiu no chão. Não, filho, olha só, a gente não vai brigar com você, a gente não vai te bater. A gente só quer saber a verdade, o que aconteceu. Aí ele começou a falar a verdade. Então, eu tava mexendo aqui no cordão e acabou soltando o cordão e o celular caiu no chão. A gente, ué, filho, mas como assim, cara? Quando a gente foi ver, ele mexeu tanto no cordãozinho do celular que ele arrebentou, ele quebrou ali uma pecinha. E aí a gente conversou com ele, filho, olha só, a gente só quer que você fale a verdade, cara. Você se abra com a gente não vai te zangar, a gente não vai te bater, a gente não vai fazer nada. A gente só quer que você fale a verdade com a gente. E aí a minha esposa foi lá, consertou o cordãozinho, colocou no lugar, tal, e a gente foi dormir, meio que nesse Hum, embate, né, com ele, hum. né? Beleza, aí no outro dia eu acordei mais cedo, desci pra sala. Cara, cheguei na sala, tô deitado, vendo televisão, daqui a pouco eu vejo os passinhos dele descendo a escada. E, cara, sabe o que eu achei interessante, Quindim? Que quando eu vi ele descendo a escada, o primeiro pensamento meu, assim, quando eu vi ele assim, foi de abraçar ele, cara. De ter ele perto de mim, ali no sofá, de eu Uhum. abraçar, de eu beijar, de eu agarrar ele. Eu já nem lembrava do que ele tinha feito ontem, entendeu? E aí Deus falou isso comigo, cara. Deus falou Ô, louco. exatamente isso. Deus falou assim: quando você se abre comigo, o que eu desejo é te abraçar e te ter junto comigo. Cara, e aí Pô, eu comecei a top. chorar quando meu filho desceu e ele foi para ir pro sofá e eu abracei ele. Era como se Deus estivesse me abraçando, entende? E eu comecei a chorar e meu filho não entendeu nada, né? Ele tá com 10 anos, ele falou assim: pai, o que que foi, pai? Aí eu falei assim: não, filho, Deus falou com o papai. Aí ele falou: mas falou o quê? Aí eu expliquei pra ele, ele não entendeu muito bem. Mas assim, o sentimento que eu tive, sabe? Foi um pouco da noção que eu tive, assim, do que Deus quer pra gente. Mano, é muito interessante, cara. Isso aí eu até falei no episódio aqui, que Deus ele usa a nossa vida didática, né? Pra se revelar é, pra gente, né? Ele, quando a gente tá quando a gente tá no período quando a gente casa, né? Jesus se revela. O ministério de Jesus se revela pra gente. Que é, né, a gente ser fiel à nossa esposa e dar a nossa vida por ela. Exato. E quando eu tô para chegar nessa fase, né? Eu e minha esposa nós estamos planejando ter um bebê agora em 2025. Depois que ela passar tiver um ano né, da cirurgia que ela fez, então a gente vai planejar em um bebê. Se não for nós, né, se não tiver condições de ter um bebê de forma natural, a gente está pensando em adotar um, Uhum. né? Mas tipo assim, quando você tem um filho, você entende a Pô, função do pai, Deus, um pouquinho. né, cara? E eu escutei isso também num podcast que eu assisti do Brunão, do Morada. Ele teve um bebê, né? Ele tem dois filhos hoje, né? Uma filha adolescente e tem um menino, que é o Joshua.
Antes do Joshua veio a Zoe. E quando tinha 8 meses, a esposa dele entrou em trabalho de parto e a Zoe morreu, né? Aí ele falou que a enfermeira chegou e entregou a Zoe no colo. Falou: você quer ver ele? Você quer pegar ela, conhecer e tal? Ele pegou ela no colo. Aí falou que Deus falou assim pra ele: conserve-se em santidade, que naquele grande dia você conhecerá ela. Hum, Né? Então, quando a gente tem uma perda, assim, a gente entende da esperança, da glória, é verdade. né? Então, cara, Deus, ele é muito didático, mano. Muito, Ele é muito. muito didático, né? Quando ele quer fazer, quando ele quer falar algo pra alguém, através da nossa vida, ele nos usa como exemplo, né? Então, isso aí que tu falou, né, do Dedé, cara, isso é muito, mas muito interessante, né, cara, o tempo Muito. todo. E aí é o que eu te falei, são as misericórdias, né, cara? É, na Bíblia não está escrito que Deus lança no mar do esquecimento nossos pecados, né? Como muita gente acha que tá, mas não tá. Mas ele realmente ele apaga os nossos pecados. Então, cara, aquela pequena experiência que eu tive ali foi realmente eu vendo a graça de Deus. Se eu, humano, né, sei dar boas coisas ao meu filho e assim, esqueci A a travessura, né? travessura que ele cometeu, ele quebrou, meu Deus. Aí o que eu fiquei pensando, cara, talvez não seja uma cordinha de celular quebrada. Talvez seja uma mágoa com o próprio filho. Talvez seja uma briga com a Uhum. esposa. Talvez seja uma maconha, uma cocaína que fez a gente, né, irritar o nosso pai, digamos assim, né? A nossa travessura não foi só uma quebra de cordinha de celular. Só que, cara, Deus está disposto a nos perdoar, cara. Se a gente se abrir, se a gente abrir o coração, ele tá Cara, disposto ele a. tá disposto. Deus, eu errei. Porque, cara, do mesmo jeito que meu filho tava dando desculpa pra gente, a gente sabia que não ia adiantar aquela desculpa. Então a gente é muito assim, cara. A gente fica, pô, Deus, pô, Deus, cara, Mas Deus foi já. fulano, por causa do É, fulano, ou cara, por causa Deus já. disso, pô, Deus, eu tô vivendo isso aqui, então. Meu irmão, ele conhece cada desculpa nossa, cada tirada de corpo. Então é mais fácil a gente falar assim, ó, cara, olha só, fulano fez mesmo, eu fiquei assim, mas eu tô assumindo aqui, sabe? Pega meu BO aí, Jesus, e me perdoa. E, cara, ele vai simplesmente te abraçar. O que ele É quer isso. é te abraçar, é ver a televisão contigo ali, abraçadinho, agarradinho. Até aquela música do Cirilo, né, que fala: Senhor, eu quero ser. Que ele fala que é esconder as Ah, é. sandálias e tal. Aquela música Cara, é tipo, muito é legal, muito né, cara? legal, porque ele quer brincar, né? Ele É, tá ali brincando com o pai. Isso é tremendo. Mas, cara, eu vou te falar, o André, ele veio assim num período muito complicado nosso. E foi realmente um milagre de Deus. É até interessante, vou dar uma pincelada bem não, rápida pode. aqui. Vou dar uma pincelada bem rápida, porque eu estava falando em off também contigo aqui. A minha esposa, ela passou por um período de 12 anos de depressão e síndrome do pânico. Deus usou inclusive a Renata do, do, Do do, Beto. do Beto, exatamente, para curar a Bianca. Porque a Bianca já estava num período bem difícil. Depois a gente ia, cara, pra igreja e ninguém reparava que ela tava. É mais ou menos esse lance aí do guitarrista. Uhum. Ninguém sabia que ela tinha síndrome do pânico, que ela tinha depressão, porque ela era super ativa e normal na igreja. Só que a gente sabia dessa situação e vivia em casa assim um período bem difícil. E aí, cara, quando a Renata foi usada por Deus para falar com a Bianca, uma semana antes, olha que tremendo, cara. Uma semana antes a gente tinha ido na psiquiatra da Bianca, né? Uma consulta de praxe normal. E a Bianca queria muito ter outro filho. Muito. O Douglas já tava com 18 anos. E a gente tava vendo que a gente tá ficando velho. Eu tô E com aqui, 46, ela tá com 45. tá começando a criar asa, né? E daqui a pouco Exatamente. casa. E aí, cara, a gente queria muito ter outro filho. A gente gosta muito de criança. E aí, há uma semana, 15 dias antes da Renata ser usada ali pra Bianca, ela tinha ido na psiquiatra, né? Onde ela se tratava, e ela falou, doutora, eu queria muito engravidar. Quando que eu vou poder? Ela falou, Bianca, infelizmente você não vai poder mais engravidar. Porque você toma remédio controlado, cara, e não tem como a gente
fazer a gravidez com remédio controlado, não casa, não tem como. Infelizmente, você não vai poder mais engravidar. E eu lembro que eu tava no carro, cara, e ela entrou chorando muito no carro, eu não entendi nada. Eu falei, o que aconteceu, Bianca? O que que foi? Ela me contou, falou, poxa, a doutora falou que eu nunca mais vou poder engravidar e tal. Eu falei, pô, Bianca, mas a última palavra não é dela, né, cara? A última palavra é de Deus, então a gente vai confiar e vamos ver o que Deus vai falar. E aí, 2 semanas depois, a Renata foi usada por Deus para falar com a Bianca. Umas 2 semanas, não lembro o período agora. Mas foi usada. E, cara, quando a Bianca chegou em casa, ela pegou os remédios. Falou, Jonas, eu vou jogar os remédios fora. Aí eu falei, bom, se tu tá confiante para isso, beleza. A gente sempre na nossa, né, Quindim? É isso aí. Na nossa humanidade, né? Aí, resumindo, a Bianca deu os remédios pra uma vizinha minha que usava. E aí, cara, parou de usar os remédios. Ela falou assim, Jonas, e agora vamos tentar engravidar? Vamos. Cara, foi assim, uma coisa muito rápida. Tipo assim, a gente começou a tentar, um mês depois ela já estava grávida. Foi Caramba. coisa surreal. E aí, cara, esse período que o André veio foi muito maravilhoso para todo mundo da família, sabe? Pro Douglas, que trata ele como um filho, pra Bianca, porque simbolizou ali a cura dela, porque através depois de que Deus usou a Renata, logo depois ela engravidou, então quer dizer, simbolizou a cura dela. E cara, um ano depois, um ano e pouquinho, o pai da Bianca faleceu de câncer. Então o André tava com um ano e pouco, e era essa fase assim, né, que a criança tá fazendo gracinha, tá aprendendo a falar, tá aprendendo a caminhar, e a gente tem certeza que se não fosse o André ali na nossa vida, Teria afundado na depressão de novo. teria, cara, a Bianca teria voltado com depressão, com síndrome do pânico. Então, a gente sabe que o André foi enviado por Deus para simbolizar a cura da Bianca e, assim, mostrar pra gente que há esperança, né? Mesmo em períodos que a gente vê que acha, né, que tá tudo acabado, que tá tudo finalizado, a gente sabe que há esperança. E aí, interessante para fechar essa fala aqui do André, que quando a gente começou a tratar ele com a pediatra atendia na mesma clínica da psiquiatra da Bianca. E aí um dia a gente estava lá na sala de espera, a Bianca com o André no colo, e aí a psiquiatra passou. E aí, tipo assim, a gente nunca mais voltou na psiquiatra, porque a Bianca não precisava mais, né? E quando a psiquiatra passou, olhou, aí voltou, falou, Bianca, oi, tudo bom? Eu esqueci o nome da mulher, tudo bom, dona fulana, e tal? Tudo bem? De quem é esse neném? Ela falou assim, é meu. Eu engravidei e nasceu. O nome dele é André, e tal. Ela, caramba. Aí, tipo, ela ficou bolada assim, né, cara? E aí falou, parabéns, olha, Deus, não falou Deus abençoe, parabéns, que vocês sejam muito felizes aí e tal, não sei o que, e saiu. Mas, querendo ou não, a gente ficou, ela deve ter ficado com essa pulga atrás da orelha também, né? De como que aconteceu, por que aconteceu. Verdade. A Bianca sumiu, parou de ir nas consultas, né? De repente aparece grávida com um bebê. E isso, cara, pra gente, vou te falar, Quindim, foi assim, a realização realmente, foi o fechamento de um ciclo, né? E foi uma bênção, assim, tem sido assim, cara, é o que eu tô te falando, Deus, no dia a dia, ele fala, cara, comigo através da vida do André, e o André tem uma promessa de começar a pregar aos 12 anos, cara. E a gente crê e a gente lembra ele sempre disso. A gente fala, André, se prepara, hein, cara. Tá com 10 anos, hein? Tu vai começar Tá a quase pregar com chegando 12, já, hein? hein? Tu vai começar a pregar com 12. Isso, cara, vou te falar, é realmente você, quando tiver teu filho, independente de ser de sangue ou de afeto, vai, você vai ver que a gente começa a entender um pouquinho, cara, uma poeira do que é o amor de Deus por nós. Isso aí, cara. É o ministério de João Batista, né? Converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos Dos filhos aos pais. pais. É uma tarefa difícil, cara. Pô. Dificílima. Mas, cara, pô, é muito maneiro, cara. Muito E tu maneiro sabe ver que isso, a cara. gente começou a trabalhar com casal, cara. É, na época lá do Metodista em Itaipava ainda, que nós tivemos o encontro do Casados para Sempre, da Denise do Alencar, deram lá pra gente a aula. Rapaz, a- sempre que eles finalizam um Casados para Sempre, eles escolhem alguém para ficar no lugar, né?
E nesse período foi a gente que eles escolheram. Aí acabou que em Itaipava a gente começou a trabalhar muito pouco com casais, mas quando a gente foi para Fagundes, a gente trabalhou bastante com casais lá. E, cara, é uma coisa que, olha só que interessante. Nós marcamos um encontro uma vez, a gente estava falando aqui em off, né? Nós marcamos um encontro que o Albino e a Márcia vieram do Maranhão para cá para visitar, e nós marcamos um encontro numa casa que até o meu pastor hoje, que é o pastor Rodrigo, morava. E nós reunimos uma galera, entre eles estava o Henrique, estava o Douglas, o Júnior. E o Douglas, cara, foi usado por Deus para profetizar na minha vida e na vida da Bianca que nós iríamos trabalhar com casais, sabe? E a gente já tava assim trabalhando. E hoje a gente é líder de casais também na igreja que a gente está aqui na Recomeçar, né, do pastor Isso aí, Rodrigo. deixa eu falar um pouquinho sobre esse período também que eu acompanhei um pouco, né, de perto, assim, um pouco de longe a respeito dessa questão da igreja, né, da criação da igreja. Eu tenho que, cara, aquela igreja é profética, mano. Ministério Recomeçar do pastor Rodrigo. Não tenho muita intimidade, né, com o pastor Rodrigo, conheço ele, né, a gente conhece de rede Aham. social, conhece algumas pessoas que falam, né, que tem um bom relacionamento com ele, homem de Deus. Mas, tipo assim, essa transição também, cara, né, a gente vê a gente tava até brincando aqui, que o Marcelo falou, pô, Jonas tu é pastor, Jonas? Não, É. não, não quero, não sei o quê. Mas, tipo assim, a gente vê muito forte esse ministério pastoral, né, na tua vida, né, justamente uma coisa que a gente conversou até no episódio do pastor Douglas, né, do Douglas que veio aqui, Douglas Lopes, Aham, isso. O que, Douglas é né, levantado pastor. dos 5 ministérios, né, cara? Então a gente vê É, aqui eu o vi. ministério pastoral muito latente, assim, na tua vida. E eu acho que, tipo, cara, isso aflorou muito quando você foi lá pro Ministério Recomeçar, né? Começou aqui, logo em frente, aqui. Isso aí. Hoje tá ali num tempo um Num pouco tempo bem maior, né? maior, Bem maior, porra. estrutura bacana. Então, tipo, como é que foi essa transição? Como é que foi decidir sair? Não, tipo assim, a gente não quer deixar claro aqui que a gente não vai falar mal de denominação, Não, né? claro que A não. gente sabe que, né, tudo aquilo que. Toda a gratidão que a gente tem, né? Com Igual, certeza. igual a gente conversou, são ciclos que terminam e se iniciam. Exato. E às vezes é necessário a gente romper algumas coisas para poder começar, né, novas etapas. Eu gostaria de saber como foi a experiência de, né, de mudar completamente, né, de uma esfera Completamente. mais tradicional, mais metódica, né, metodismo, mais Exato. metódica, para algo mais profético, mais, né, e foi, cara, foi realmente um direcionamento de Deus, não tem outra explicação. Então, Exatamente. contar um pouquinho assim, porque às vezes a pessoa pode estar vivendo um momento desse, né, quem está De assistindo, decisão, de né? decisão, porque, né, são ciclos que se iniciam, que terminam. Às vezes o próximo passo, às vezes o próximo nível de intimidade com Deus exige que a gente faça algumas mudanças. Exige, é verdade. Então, como eu falei, eu fui nascido e criado na Metodista. E eu fico muito à vontade, assim, até em falar da Metodista, que, pô, construiu, ajudou, né? Construiu o meu caráter, quem eu sou hoje. E eu amo a instituição, amo. E aí, nesse período, a gente estava, o quê? Uns 18, quase 20 anos já na Metodista, que foi esse período que a gente passou em Itaipava, mais o período de Fagundes Fagundes. que a gente passou. E o último período que a gente passou foi com o pastor Elias. Abraço pro pastor Elias, amo o pastor Elias. Pastor Elias, pô, também foi chave na minha vida, assim, para várias situações. É, fui também agora no jubilado dele, ele jubilou também. Mas aí nós conversamos, cara, super de boa com o pastor Elias, como nós sempre fizemos com todos os nossos pastores, quando a gente tinha que fazer alguma mudança, alguma coisa. É difícil, né, a conversa, mas conversamos com o pastor Elias nos abençoou. E, cara, a gente, por incrível que pareça, quando a gente saiu de Fagundes, ainda nem existia Ministério Recomeçar. Porque o pastor Rodrigo era pastor ajudante em Fagundes. O pastor Rodrigo já tinha várias promessas de que iria abrir um ministério e tal. Só que a gente saiu e a gente estava visitando algumas igrejas, eu e a Bianca. E aí, nesse período, o pastor Rodrigo já estava fazendo alguns cultos nos lares. E, cara, esses cultos nos lares tomaram uma proporção tão grande, Quindim, que já não dava para fazer nos lares. Porque, tipo assim, ia 50 pessoas. E como é que tu vai botar 50 pessoas na tua casa? A minha casa, pelo menos, não cabe. Aí, aí uma irmã que estava sempre indo nos cultos emprestou um salão que tem bem grande na casa dela e esses cultos estavam sendo ali. Perdão.
Esses cultos estavam sendo ali. E aí acabou que nesse período, eu e a Bianca está procurando a igreja. O Rodrigo também conversou com o pastor Elias, conversou com o SD e rompeu também com a Metodista para continuar. Obrigado, Marcelo. Para continuar com esses cultos nos lares que ainda não era uma igreja, mas já estava tomando forma da igreja, de igreja. E aí acabou que ele também decidiu sair da Metodista para continuar cuidando desse Dando povo. assistência ao pessoal, né? Exatamente, porque esse povo acabou que assim, eles não iam para lá para Fagundes, não iam para outra igreja e ficavam meio assim, só iam nessas reuniões. E como essas reuniões também já estavam sendo muito grandes, né? Já tomou uma proporção muito grande, ele resolveu, para não incomodar também a pessoa que estava emprestando o salão da casa dela, resolveu alugar uma igreja, um espaço. E aí alugou aquele espaço ali em frente à DPO e já tinha tido um ou dois cultos. E a gente ainda não tinha tomado a nossa decisão de onde a gente ia congregar. Só que interessante, cara, que a gente foi num evento do Douglas, do pastor Douglas, que eles fizeram ali em Correias, e ele me chamou. Pô, Jonas, nós vamos passar um dia inteiro aqui, cara. A gente vai fazer um evento, é F5 o nome do evento, que era Atualização. atualizando, né? F5 o nome do evento. Cara, vem pra cá, passa o dia aqui com a gente e tal. Pô, aí a gente foi. Chegamos lá no domingo, acho que era domingo, era sábado, de manhã, e ficamos o dia inteiro. Aí, Quindim, cara, é muito interessante como Deus faz as coisas, porque eu e minha esposa, a gente estava orando juntos, como casal, para saber o que que Deus queria direcionar a gente, aonde Deus queria que a gente fosse. E, cara, quando acabou o evento, eu virei para minha esposa e falei assim: amor, Deus colocou no meu coração pra gente ficar com o pastor Rodrigo. Ela, caramba, Deus também colocou no meu coração pra gente ficar com o pastor Rodrigo. Aí eu falei, tá, então não tem Não tem essa. jeito. E aí a gente ligou pra ele e falou, cara, a gente quer tá junto, a gente quer tá aí e tal, não sei o quê. E a gente chegou meio que tipo no segundo culto, entendeu? Aí não tinha Entendi. nem muita estrutura, não tinha nem muita coisa aí. Graças a Deus, cara, realmente o pastor Rodrigo é um homem de Em nome de Deus, sabe? A Deus. gente vê ali os cultos de libertação, cara, as coisas que acontecem, sabe, Quindim? É, é, nos bastidores ali, e a gente vê a fúria do diabo, cara. Não pode ser coisa da nossa É. cabeça, sabe? Não pode ser coisa da nossa cabeça. E as pessoas que estão sendo resgatadas por Deus, cara, através da igreja ali, são pessoas realmente improváveis, pessoas esquecidas, pessoas assim que a gente nunca imaginou. Que fosse entrar numa igreja. Exatamente, Quindim. Então eu vejo ali como Deus tem trabalhado através da vida do pastor Rodrigo, cara. O Rodrigo é um evangelista nato, né, Cara, cara? cara. Ele é sinistro, cara. Eu falei com ele esses dias, eu preguei, aí preguei e tal, aí fiz lá um apelo achando que tava fazendo um apelo, né? Aí veio uma pessoa na frente. Aí passei o microfone pra ele. Quando ele fez o apelo, veio 30 pessoas na frente. Eu falei, Rodrigo, agora eu não vou nem fazer mais o apelo, cara. Eu vou Não tem pregar jeito. e vou passar o microfone pra tu, cara. Porque ele Porque, é. mano, o cara sabe, meu irmão. O cara ele é esquisito, cara. Ele é esquisito. Entende as pessoas, né, cara? É Ele é difícil. Pô, ser um diferente. pastor que entende pessoas é difícil. Ele é diferente, mano. E assim, é o que eu tô te falando, o que a gente tem vivido ali, Quindim, é, são coisas diferentes, sabe? Que a gente viveu em outras igrejas, é o que você falou, são ciclos, e Deus sabe o que a gente vai suportar em cada ciclo, né? E agora com uma bagagem, Ah, uma certa bagagem que a gente já tem, Deus tem confiado coisas ali pra gente que, cara, E, pô, tem me eu surpreendido. fiquei muito feliz, cara. Eu ainda não tive a oportunidade de ir lá. Vai, mano. Tu vai achar estranho, tu vai Eu achar tô. diferente. Eu sou meio doido, né, cara? Eu sou meio profeta, né? Então a gente já tá acostumado a ver Cara, porque uns caras comendo gafanhoto, andando com tem pele de gente que animal. acha, tem gente que acha esquisito, porque, cara, a nossa igreja ali, mano, não tem muita liturgia, não tem, assim, se cismar que a palavra vai ser agora e o louvor depois, vai ser, entendeu? Tem vezes que, assim, já teve momentos ali, cara, da gente na igrejinha pequena, de eu ter que pregar,
E assim, cara, o movimento da igreja tá tão forte. Aí o Rodrigo ficava olhando pra mim assim, tipo, né? Aguenta aí que tu vai pregar. Aí eu chegava pra ele e falava, Digão, relaxa, meu irmão. Vamos ver o que Deus quer aí. Se não tiver É, pregação, não vai ter pregação. é. É o que Deus quer. E, cara, sabe, momentos de libertação assim, tão forte, tão poderoso, de tu ver a transformação da pessoa no ato, sabe? Tu vê a pessoa chegar toda oprimida, toda assim. E quando o demônio sai, aquela casta, aquela legião de demônios sai, tu olha pra pessoa e tu Até o vê a pessoa. semblante muda, né? Cara, surreal, Quindim. Surreal. Surreal. O que a gente tá vivendo ali realmente foi um período que Deus escolheu pra gente estar vivendo, cara. Ah, acho muito legal, cara. Até mandar um abraço, né, pastor Rodrigo. Ele também, por. Eu te convidei, mas eu tenho certeza que, né, debaixo da Ah, não, com autoridade dele, certeza. né, ele liberou você pra estar aqui com a gente. Mandar um abraço pra ele. Deus possa, né, continuar abençoando e prosperando o ministério. Vou pagar a visita. Vou pagar a visita. Eu já até passei aqui pra trabalhar. Eu falei, cara, eu vou por dentro. Eu vou pra posse, né? Aí eu falei, vou por dentro que eu quero ver onde é a igreja ali. Eu já vi que é aqui na frente, É, pertinho, é tranquilo. do lado do depósito É de gás ali. fácil de achar. Então eu já sei onde é e eu tô pra visitar. Tô esperando só minha É, esposa recuperar um pouquinho da cara, cirurgia. e A gente vai fazer uma visita. E eu também fiquei feliz, cara, de ter visto o Douglas tocando, né? tocando. Pô, Legal, é. A muito gente também maneiro, fica muito cara. Muito feliz, cara. maneiro. Ver, é o que eu te falei, né? A gente vê a nossa família envolvida ali, cara, com as coisas de Deus, não tem explicação. E o pastor Rodrigo, ele tem um negócio com o jovem, cara. Ele tem um negócio com o jovem que é. Ele tem um jeito de trabalhar É. com os jovens. Rapaz, eu falo com a minha esposa, eu não tenho muita paciência com o jovem, não, mas, cara, Rodrigo, ele tem. Ele às vezes lança umas paradas no meio do cu de jovens que a gente olha e fala, cara, o cara vai, senta do lado do outro, puxa e senta no chão, aí deita. E, gente, que coisa estranha. Quando a gente vê, o cara já tá chorando, o cara já tá se abrindo, falando o que aconteceu, como foi o dia, sabe? Então, assim, Deus tem umas estratégias com ele, assim, com os jovens, que, rapaz, é lindo de ver, sabe? É lindo de ver. Maneiro. Aquilo gera uma confiança. Os jovens têm uma confiança nele que às vezes não tem com os pais. É é muito maneiro ver. E é muito legal estar participando disso tudo, né, Quindim? Pô, muito bacana, cara. E, cara, eu acredito que são. Deus, ele. A gente vê, pô, cara, tem tanta denominação aí. É, Mas eu acho que, cara, Deus tem é, áreas específicas para cada ministério, cara. com certeza. Entendeu? Hoje eu sou muito grato, né? Eu não sou metodista, eu sou assembleiano de berço, né? Desde pequeno. Eu sou, o pessoal fala assembleiano raiz, né? É, Então, cara, eu sou muito grato pela bagagem de palavra que eu tenho, pô, né? De Assembleia. saber da palavra, de estudo, É, na escola bíblica. Pô, eu casei com 27. Casei com 26 anos. Com 26, vou fazer 9 anos, 26 anos. E praticamente até meus 24, 25 anos, eu, cara, não perdia uma escola bíblica. Nenhuma. Praticamente aí 25 anos da minha vida estudando a palavra de forma ininterrupta. isso é bom Então, demais. cara, isso aí forja o cara. O cara vê qualquer Forja. vento de doutrina, cara, opa, isso aí, né? Isso aí não é Não é firme, de Deus, não. não, né? Então, cara, tipo assim, eu sou muito grato porque a Assembleia, né, me forjou nessa área da palavra, né, de conhecer a palavra, de conhecer a revelação de Deus através da palavra, né? Agradeço a Metodista por ter me dado um salto de crescimento ministerial de forma sobrenatural. Que eu, tipo assim, quando eu fui pra Metodista, já era adulto, né? Então, tipo assim, desses 25 anos aí, o que eu não cresci na Assembleia, eu cresci na Metodista em coisa de um ano, assim. Então, tipo assim, Tremendo, é. eu tive um crescimento, assim, não só de conhecimento, assim, do serviço, né, do ministério, mas também de noção de legado, noção de legado apostólico, que você tem que deixar para uma outra pessoa, coisa que não criticando outra denominação, mas coisa Entendi. que não, que falta em uma, supre na outra. É verdade. Então, tipo assim, cara, eu vejo muito isso. Então, às vezes o cara tá. Foi o caso do pastor Rodrigo. Às vezes o cara tá aí na denominação, mas a promessa dele não é E aquilo. não é Às vezes o aquilo. cara precisa romper pra poder. Viver o que Para Deus poder tem, viver, né? para poder viver o que Deus tem. Então, cara, eu fico muito feliz de estar vendo a igreja crescendo. E, cara, quando você vê claramente quando é algo de Deus, você vê crescimento. É, Você vê verdade. crescimento
e o principal, arrependimento. Salvação de almas. Você vê uma igreja, irmão, ela tá lá, o cara abriu uma igrejinha ali. Irmão, um mês ela tá com 5. No outro mês já tem 10. Meu irmão, daqui a 6 meses já tem 50, não cabe gente. Irmão, Deus tá naquele negócio Tá, ali. com certeza. Deus ele quer salvar. Quer Deus, ele quer salvar, salvar. exatamente. Ele quer Deus, achar ele quer... pessoas disponíveis Então, pra levar o nome dele, né? eu fico muito feliz, cara, desse tempo que você tá vivendo aí. Tá trabalhando, né, lá na igreja, É. né? A missão lá que o pastor Rodrigo tem colocado aí, a gente sabe que é difícil. Mas, pô, a gente fica feliz, cara. Igual eu falei, ver o Douglas tocando Pô, lá e cara. tal. Eu já acompanho ele já na internet, né? Aham. Ele tem o canal lá dele lá na internet, Isso. então eu já acompanhava, não tenho muito. Até convidei ele aqui. É, ele E, falou e comigo. vou, e vou aqui falar de forma pública. Douglas, tô te esperando aqui É. pra gente, né, fazer um episódio aqui, falar um pouquinho, né? Contar a experiência dele. Apesar dele ter o canal, já tá com, pô, 200 e poucos mil inscritos, já vive disso, né? Cara, ele é tímido pra caramba. Tá, mano, vou estendendo aqui meu convite pra falar com ele, até mesmo a Bianca, né? Contar o testemunho dela aqui Aham. também, que eu É, vai acho ser benção, que vai ser benção. é muito. Achei até que ela ia vir hoje, Ela né? vinha, mas não deu. Um beijo pra Mas. Bianca aí, mas não deu pra ela vir porque ela tá se arrumando. Hoje É, o dia tá bem corrido pra mas ela. estendeu o convite a ela também, né? Que eu lembro que, pô, ela me recebeu muito bem quando eu fui em Fagundes. Eu fui ministrar uma vez É lá. isso aí. A gente fez uma festividade lá, eu Me te recebeu chamei. super bem, cara. Muito, muito assim, sabe? Me senti acolhido mesmo lá quando eu fui. Então, tenho um carinho muito grande pela Bianca, né? Amém. E, cara, muito feliz mesmo. E a gente tá caminhando já pro finalmente. Gostaria de. É igual eu falo aqui, essa hora é a hora de vender o peixe, a hora da merchandise. Aham. Eu gostaria de saber, cara, os projetos futuros, que Deus tem colocado no teu coração, né, pra daqui pra frente. Outros projetos aí, até mesmo lá da igreja, se quiser falar alguma coisa sobre a igreja, quiser fazer um merchan da igreja, convidar o pessoal, né? Eu convido mesmo, eu recomendo a que a gente. Eu sou uma pessoa que, cara, eu já tenho muito tempo. Eu trabalho com louvor há 19 anos. Então, cara, eu conheço muita gente. Conheço gente que é É. batista, conheço gente da metodista, conheço gente da É, assembleia. eu E eu também. conheço gente pra caramba, cara. Cara, e todo lugar que eu vou, assim, sabe, de igrejas sérias, igrejas que têm compromisso com a palavra, eu sou sempre abençoado, sou muito bem tratado, né? As pessoas me Verdade. recebem super bem, recebo muito de Deus. Igual eu falei, cada igreja que eu vou, assim, de amigos, eu recebo palavras assim que eu nunca, né, que eu nunca receberia na minha igreja. Entendi. E vice-versa. Às vezes a pessoa vai lá e recebe de uma forma que nunca receberia na igreja. Então, eu sou muito Verdade. abençoado. Então, cara, eu sempre apoio todos os ministérios que eu venho aqui. Pessoas sempre falam, procura uma igreja. Cara, tem uma igreja em Pedro do Rio. Cara, vai lá recomeçar. Pô, lá é benção. Pô, procura o pastor Rodrigo. Pô, ele é benção e tal. Pô, tem uma igreja, pô, lá no Vila Rica. Cara, pô, vai lá no Secrim, cara. Pô, vai lá e tal. Então, cara, eu sou muito, tipo assim, o trabalho cristão aqui em Petrópolis é muito sério. É, Eu verdade. conheço muita gente, conheço o pessoal do Comemp, né, pessoal, os Ah, pastores. é. Então, cara, tem muita igreja séria aqui. Então não tem por que eu simplesmente levantar uma bandeira de uma igreja, não Exatamente. vai pra minha, porque a minha é A minha que é a certa e certa. as outras são erradas. Então, e é isso, cara. Contar um pouquinho o que Deus tem feito lá na igreja, próximos projetos, se tiver algum evento agora pra ir pra frente, ou talvez se quiser falar da loja também, É, então, fica à vontade. obrigado. É o que a gente tá falando aqui, né, cara? Deus já deixou que existissem aí 3 milhões de ministérios para exatamente falar assim, pô, Deus, chegar lá no céu, tu pensou falar, pô, Deus, eu queria ir, mas eu tenho tatuagem, pô, não, a igreja não aceitava tatuagem. Ah, não, pô, mas essa daqui aceitava. Ah, mas eu tenho orelha furada. Não, mas essas outras 200 aqui aceitavam orelha furada, por que que tu não procurou uma que aceitasse? Então, já tem essas denominações que é pra gente não dar desculpa quando chegar no céu, né? Verdade. Falar assim, pô, mas eu não gostava de usar bermuda. Então não tem essa. E, cara, é o que você falou. Quando a gente vê que o trabalho é sério, que Deus está no negócio, cara, é, é, é muito mais que crescimento, é mudança na vida das pessoas. Pessoas sendo transformadas. Cara, e isso eu vou te falar, a gente tem visto ali, não tô puxando sardinha pro pastor Rodrigo para recomeçar, mas, cara, isso a gente vê claramente ali. A transformação, sabe, de vidas. Isso é nítido, nítido. E é o que eu te falei, cara. É assim, é na hora. A gente vê pessoas que às vezes caem endemoniadas que já levantam com um semblante assim, completamente diferente. E assim, hoje
deve sair daqui uma semana mais ou menos esse capítulo, talvez, Vai esse sair. episódio, talvez. Deve sair daqui umas 2 semanas, mais ou menos. 2 a 3 Então, semanas. mas a gente está tendo aniversário da igreja hoje, né? E amanhã vai ser sábado e domingo de manhã e à noite. Nós estamos falando 2 anos, cara, de igreja. E assim, é um período bem difícil, de bastante luta, bastante prova, mas que Deus tem mostrado através das vidas. É o que eu te falei, através dos frutos, sabe? Pessoas que têm ido na nossa igreja, cara, Quindim, cara, são pessoas que não entram em igreja normalmente, entendeu? Pessoas trans, cara, assim. E a gente olha isso, a gente fala, gente. Não foi a gente que É, atraiu essa gente, cara. Não foi, quer dizer, essa gente, né? Mas não foi a gente que atraiu pessoas assim. Foi o Espírito Santo. A pessoa passa, vê aquele mover. Cara, tem gente que fica do outro lado da rua orando, vendo pregação, levantando a mão. Do outro lado da rua não entra na igreja porque se sente mal. A gente vai lá, ora pela pessoa, traz a pessoa para dentro da igreja. Cara, entendeu? A pessoa tá se sentindo doideira. tão culpada, tão pesada, que quer estar ali recebendo, mas não quer entrar na igreja, sabe? E a gente tá fazendo de tudo para quebrar essa barreira da religião, sabe? De que, cara, não, primeiro tem que parar com isso para depois. Meu irmão, vem como está. E Nem que depois o ali Espírito dentro, meu Santo irmão, vai quebrar o pau. não é Rodrigo que vai falar, não é Jonas, não é Bianca, não é ninguém, Valesca, não é ninguém, mano. Quem vai falar é o Espírito Santo, cara. É o Espírito Santo que vai trabalhar na vida da pessoa e que vai fazer o que que tu tem que parar, o que que tu não tem, o que que tu vai ser transformado, o que que você não vai. Fora isso, a gente tem os nossos cultos ali de libertação, às quartas, aos domingos, culto de louvor e gratidão, né? E às sextas-feiras, cara, a gente tem as células dos jovens, cara, que é uma parada também muito diferente, Quindim, muito diferente. A gente costuma fazer uma roda lá e os jovens começam a se abrir e eles se identificam um com a história do outro, entendeu? E, cara, quando vê, tá todo mundo chorando. A gente acha que o Maneiro. nosso testemunho é pesado, mas quando a gente vê o testemunho de outra pessoa, a gente fala, cara, realmente Deus vai fazendo. Então, realmente Deus, ele tem nos surpreendido nesse período aí de 2 anos que a gente está na igreja, como eu disse, muita batalha, não é fácil, cara, muita retaliação, porque o diabo não fica nem um pouco feliz, né, de ver pessoas sendo É. libertas, né, cara, Ele tá famílias sendo perdendo gente, né? restauradas, exatamente, gente e terreno. E aí não tem sido fácil, mas Deus tem dado graça e, cara, o melhor de tudo é a gente estar no centro da vontade de Deus. Essa é a melhor opção, melhor opinião. É, e assim, eu queria até deixar mais uma experiência que eu tive com o André aqui para Não, finalizar, tranquilo. porque às vezes a pessoa tá vendo esse podcast, tá zapeando lá e de repente viu um riozinho e tal e clicou. Vamos ver quem é esses dois malucos aí que estão falando de Deus. E talvez esteja passando por um período, cara, de seca, sabe, espiritual, um período de falta de presença de Deus, vamos dizer assim. E teve um período, cara, da minha vida que eu tava um pouco assim, sabe? Apesar da gente estar dentro da igreja, e fazendo as coisas tal, a gente tá meio que no automático e às vezes a gente faz as coisas para Deus, mas sem Deus. E eu tava vivendo um período assim, cara, e eu cheguei, eu passei o dia inteiro no Rio trabalhando e o André era bem pequenininho, cara, e quando eu cheguei em casa, o André já tava dormindo e aí tava eu e Bianca conversando e ele acabou ouvindo minha voz. E eu tava no banheiro, cara, e ele saiu, veio correndo da cama dele, veio correndo pro banheiro, me abraçou e falou assim: Papai, saudade. E, cara, quando ele falou Papai, saudade, o Espírito Santo falou exatamente comigo assim: Eu também tenho saudade de você. Cara, aquilo me quebrou, Quindim. Porque apesar de eu estar na igreja fazendo as coisas pra Deus, eu não tava é, curtindo a presença, sabe? E aquilo eu falei assim: Meu Deus do céu, Senhor, tu é lindo. E, cara, na mesma hora eu comecei a chorar. E aí a Bianca não entendeu muito, o André era pequenininho também, não entendeu. Mas o Espírito Santo ali falou claramente comigo que estava com saudade de mim. E daquele período pra cá, cara, eu procuro é, não deixar o Espírito Santo sentir saudade de mim, sabe? Top. Tá sempre buscando mais dele. Então, talvez você hoje tá zapeando aí e não sabe, cara, por que que você não tá sentindo mais a presença de Deus, ou por que que talvez Deus não esteja te ouvindo.
Faz o seguinte, cara, dobra aí o teu joelho onde você estiver, o que você tiver, para o que você estiver fazendo. Fala, Senhor, se tu tá com saudade de mim, fala comigo agora, me visita. Eu tenho certeza, cara, que Deus vai te visitar, vai falar contigo. Não é porque o Jonas está falando, porque o Quindim tá falando, nada disso. É porque o Espírito Santo de Deus, ele sente saudade de você. E às vezes a gente está tão no automático que a gente não percebe isso. Para o que você está fazendo, pede a Deus para te dar uma direção, para falar contigo e mata a saudade, cara, do Espírito Santo. Mata a saudade, abraça ele, se envolve com ele, chora com ele, abraça aí, deita, se rola na cama com ele, mas mata a saudade do Espírito Santo e deixa Deus te dar um direcionamento do que fazer da tua vida. Independente de igreja aqui que a gente está falando, né, de nome, de placa, Deus quer ter um relacionamento com você. E quando a gente ouve a voz de Deus, como Samuel ouviu, só que não conhecia a voz de Deus. Só que quando Samuel passa a entender e conhecer, saber que é Deus que está falando com ele, ele entra naquele quarto como um garoto. E depois que ele ouve e conhece a voz de Deus, ele se torna um profeta. Então, quando a gente conhece a voz de Deus, algo na nossa vida é mudado. Talvez você esteja aí sem saber o que fazer, mas Deus está te direcionando hoje através desse podcast, que Ele quer ser ouvido por você e ser reconhecido por você. Amém? Amém. Bom, obrigado. Até eu vou chegar em casa e vou falar com o Espírito Santo, tô com saudade. É, cara. É isso aí, às vezes a Top, gente precisa né? parar A pra. gente precisa, né, reencontrar ele, Isso aí. né? Precisa. Ele tá sempre com a gente não dá ouvidos. Né? A gente passa pra lá, faz uma coisa, ele tá saindo dele, eu tô aqui, tô te esperando. Só lembrando aqui também que Deus trouxe no meu coração agora quando João e Maria perdem a presença de Jesus, né? Quando eles vão para a festa lá em Jerusalém da Páscoa, comemorar, Jesus fica lá e eles voltam, cara. Você lembra dessa história? Caminho de 2 dias. 2 dias. 2 dias andando sem dar. Sem, cara. Como que pode, mano? Às vezes a gente fica 2 anos, 3 anos dentro da igreja, só que sem Jesus. E aí, quando eles se dão conta, eles voltam para encontrar a presença. E é isso que acontece com a gente às vezes. A gente está nos nossos projetos, tal, só que não quer nem saber. Jesus está lá atrás e a gente, não, tá aqui, tô fazendo, Deus, tô fazendo. E aí a gente se dá conta, caramba, Jesus não tá aqui, mano. A gente até falou num episódio. Que teve um dos primeiros episódios, que é aquela. Eu acho aquela música Caminho de Milagres muito errada. Porque num certo contexto que ela fala, quando que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Às vezes a gente faz isso. A nossa cultura é essa, esperar se tornar impossível para que Deus venha intervir. É Mas na verdade. verdade a gente tem que falar o seguinte, ó, vou começar um projeto, Jesus, o que tu acha? Isso aí. Chamar ele pro projeto E antes. agora, daqui, ó, tô numa encruzilhada. Pra onde eu vou? Vou pra direita ou vou pra esquerda? Ou eu fico parado? Geralmente, quando a gente pergunta a ele antes, Exato. as coisas dão certo. Geralmente, mais ou menos 100% das vezes dá certo. Mais ou menos 100%. Mais ou menos 100% dá certo. Mas às vezes a gente. Ele. Mas às vezes a gente espera dar o BO pra chamar, né? Pra ele tentar acontece muito apagar o incêndio. Mas é isso, cara. Feliz demais. Também. Pô, fiquei muito feliz. Chegou a minha vez, cara. E, cara, muito bom ouvir tua história. Cara, muita coisa eu não sabia, né? Igual eu te falei, cara, tempo de mesa, tempo de comunhão faz toda a diferença. Faz toda a diferença de conhecer. E tipo assim, já te admirava muito, igual tu falou. O Júnior sempre fala de Jonas, quero saber que é esse tal de Jonas aí. Tipo assim, já te admirava muito como cara, homem de Deus, como, amém. né? Como, não só como líder de louvor, mas como homem de Deus. Né? E hoje, né, continuo, reafirmo essa admiração amém. E isso tudo, né, o legado que você tem deixado aí pra essa nova geração aí. E eu creio, cara, que Deus ainda vai continuar te levando a lugares altos, né, a lugares que você nunca imaginou, para poder continuar levando, né, o nome dele e levando essa paixão que é muito visível. Essa paixão que você tem pelo Espírito Santo, pela obra, né, o zelo que tem pelas coisas dele, é muito visível, assim, muito notório. E é isso. Fico muito feliz. Obrigado. Amém. Obrigado. Que Deus possa te abençoar. Né? E mais uma vez, obrigado por acreditar nesse projeto. Amém. E como eu disse, né, a gente flui, a gente exala aquilo que a gente carrega. Né? E hoje a gente conseguiu ver a presença e a unção do Espírito Santo através da tua vida aqui.
E eu não tenho dúvida, tenho certeza que muita gente vai ser abençoada, né? E fica aqui meu abraço. Bianca, Dedé, Obrigado, cara. Douglas, obrigado aí por vocês voltar assistindo, né? Tem É, que, com certeza. esposa tem que Isso, assistir. tem que assistir. Se Entende? não assistir, Pode né? estar até ruim, vai ter que Isso assistir. aí, isso aí. Mas agradeço aí vocês também. Vocês são bênção demais, são uma família abençoada. Amém. E vou pagar minha dívida de ir lá É isso na aí, pô. Renascer, Tô devendo. lá recomeçar. Vou pagar minha dívida. Abraço também, pastor Rodrigo, pela disponibilidade, liberar o homem aí. Que Deus possa continuar abençoando o teu ministério. Pode ter certeza que o nosso podcast aqui é apoiador do ministério, né? A gente fica feliz quando mais uma pessoa se coloca à disposição do reino, que é isso que a gente precisa. A gente não precisa estar à disposição de denominação, a gente precisa estar à disposição do reino. Então, galera, curtem, comentem, compartilhem, que esse vídeo chegue no máximo de pessoas possíveis, né? Aquela pessoa que está precisando de destino, precisando de um direcionamento, manda esse vídeo para essa pessoa, que essa pessoa vai ser edificada com esse conteúdo que foi gerado aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado, que Deus abençoe.